Olá, Leste e futuras Lestes, tudo bem? Hoje eu vou passar aqui para vocês 3 mapeamentos, tá? Mais utilizados na extensão de cílios e uma forma bem prática e fácil de fazer eles para iniciante mesmo, tá? Vou passar o gatinho, esquilo e o boneca, tá bom? Para você começar o mapeamento, aqui eu coloquei o pad, vou utilizar uma caneta, essa aqui que é a de marcar CD, para não sair a marcação, tá? E para você começar o mapeamento, você vai olhar na sua cliente o primeiro fio bom. O que é um fio bom? É um fio que vai sustentar a extensão, né? Tanto no canto interno quanto no canto externo, para você começar a fazer a marcação. Não pode ser aquele fio muito fininho, que não vai aguentar o peso da extensão. Então, vou começar por esse daqui, ó. Primeiro fio bom, esse. Eu vou fazer um risco pra frente. Eu gosto de riscar sempre pra frente, tá? 90 graus, reto. E eu identifico o último fio bom, onde eu vou colar a extensão, né? O fio que aguenta a extensão. Depois, eu corto no meio. Divido aqui no meio. Você vai fazer esses 3 pontos principais. Para você começar um mapeamento, né, dessa forma mais simplificada, você vai marcar 8 quadrantes. Então, aqui eu já achei o meio, né? Eu venho aqui meio de novo. A caneta tá falhando um pouquinho. E depois meio de novo. Virar, tá falhando. E meio de novo, tá? Aqui deu 4 quadrantes, que aqui eu venho em todos esses quadrantes meio novamente. Meio, 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 meio. Esse daqui eu vou fazer o mapeamento boneca. No mapeamento boneca, escrever aqui, boneca. O boneca, ele vai arredondar esse olhar, ele vai abrir, tá? Ele tem a finalidade de abrir o olhar. Então, para mim abrir, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar a maior numeração no meio do olho, tá? Então, eu venho aqui, pego os 2 quadrantes principais que estão no meio, ó, esses 2 aqui, tá? Vou fazer assim, fica mais fácil. E aqui é onde eu vou colocar o meu maior tamanho. Meu maior tamanho, tá? Eu defino o maior tamanho que eu vou colocar, não pode colocar muito grande, que até porque o maior tamanho vai estar no meio, tá? Então, pode correr o risco de pegar na sobrancelha, então você não vai colocar um tamanho muito grande. Eu vou definir aqui como meu maior tamanho 11. Eu não gosto de trabalhar com tamanhos muito grandes, tá, meninas? Eu sempre opto, assim, por tamanhos menores. 12, 13 no máximo que eu trabalho. 11, e eu vou abaixar, diminuir aqui o tamanho por igual. Porque ele não vai arredondar, eu quero fazer esse efeito de arredondar. Então, eu vou diminuir por igual. Isso aqui é 11, esse quadrante aqui vai ficar com 10, 9, 8. 10, 9, 8. Ah, Samara, mas eu quero usar um tamanho maior que o 11. Ok, você vai colocar aqui 12 e vai diminuir por igual. Se você sentir necessidade, você pode até repartir aqui o último e o primeiro para você diminuir um pouquinho o tamanho, tá? Mas geralmente é assim que eu faço. Nesse de cá, eu vou fazer o esquilo. O esquilo, ele é um mapeamento que ele vai aumentar, né, o maior tamanho dele no ponto alto da sobrancelha. Vamos imaginar que aqui tem uma sobrancelha que seria o ponto alto. Na sua cliente, você vai definir o ponto alto aí e olhar a sobrancelha dela. Mas a divisão dos quadrantes é sempre a mesma, tá? Você vai marcar 8 quadrantes e vai colocar os tamanhos onde você quer colocar o tamanho maior. Aqui, e o esquilo, ele é um mapeamento padrão. Ele você consegue, meio coringa, né? Você consegue adaptar ele para todo tipo de olho. Olho grande, olho pequeno. E ele fica bem bonito. Eu utilizo ele bastante. Aqui a mesma coisa. Primeiro fio bom, último fio bom.
e defino o meio desse olho, tá? Venho, reparto ao meio de novo, meio novamente. 4 quadrantes, preciso de 8. Meio, meio, meio e meio. Lembra que eu falei que o esquilo aumenta no ponto alto da sobrancelha. Então, você vai pegar, geralmente o ponto alto da sobrancelha ele é dividido do meio e arrasta até o canto externo, né? Não segue muito para baixo. Então, geralmente dá aqui, ó, esses 2 quadrantes aqui, eu vou pôr o meu maior tamanho, tá? Vou colocar aqui o tamanho 12. Vocês veem aqui, nossa, essas canetas estão todas falhando. 12, meu maior tamanho vai ficar aqui, nesse quadrante aqui, ó. Você divide do meio ao próximo, o externo, tá? 2 quadrantes. Boneca, 2 no meio, o esquilo, os 2 do meio, começando do meio ao próximo do canto externo. Aqui eu vou diminuir. 12. Nossa, que caneta. 11, 10, 9, 8. E aqui diminuo também. 11, 10. Aí, ele vai vir aqui ele dá uma aumentada, aqui ele dá uma diminuída, aí aqui ele diminui novamente, tá? Ele não fica nem tão arredondado quanto o boneco e nem tão puxado quanto o gatinho, tá bom? Lembrando que aqui eu tô passando um mapeamento padrão que eu utilizo aqui. Você pode mudar essas numerações aqui. Ah, eu quero usar até um 13. Ok, você pode até colocar aqui o 13, aqui você pode até diminuir um quadrante aqui para ficar um tamanho menor, né? Para não começar do 9, por exemplo. Então, a numeração você vai definir de acordo com o tamanho do olho da cliente, o gosto dela e a estrutura do fio, tá? Meninas, eu comecei a filmar o gatinho aqui. Quando eu terminei, que eu fui olhar, eu vi que não tinha filmado. Então, comecei aqui de novo. Então, as repartições vão ser a mesma, tá? Vão ser os 8 quadrantes, né? Primeiro fio bom, último fio bom e defino o meio. Meio novamente, meio novamente. Meio, meio, meio e meio. Esse aqui vai ser o gatinho. O que acontece? O gatinho é o que todo mundo quer, né? É um mapeamento que todo mundo quer. Ele é um mapeamento que ele alonga esse olhar. Ele fica bem bonito. Só que o gatinho não é para todos os tipos de olhos, tá? Você vai evitar utilizar o gatinho quando a pessoa tiver o olho muito afastado, que o distanciamento entre um olho ao outro for muito afastado, porque como ele vai alongar, vai dar a sensação que ele é mais afastado ainda. E quando a pessoa já tiver o olho caído, levemente caído, por quê? O maior tamanho vai vir no final, ele vai fazer esse movimento aqui de alongar, então vai dar a sensação que é mais caído ainda o olho da sua cliente, tá? O que que você vai fazer para fazer a marcação do gatinho? Lembrando que o boneca a gente coloca o maior tamanho no meio, o esquilo do meio ao canto externo e o gatinho você vai aumentar ele aqui no final aqui, ó, esses 2 últimos quadrantes aqui, ó. Eu gosto de pegar esses 2 aqui, tá? E aqui é onde eu coloco a minha maior numeração, tá bom? Vou repartir aqui para vocês verem como que eu faço. Geralmente, o gatinho eu gosto de colocar até o 13, para ele dar aquela puxadinha maior, né? Então, aqui eu vou definir o maior tamanho, tá? Dez, 9 e 8. Aqui no final, eu sempre pego o último quadrante e reparto ele ao meio, quando eu vou fazer o gatinho.
Vai ficar poucos fios para cada lado. Aqui 11 e 12 vão ficar poucos fios, tá? Mas é só para dar um acabamento mais bonito, com um fio menor, porque a gente não vai chegar com maior tamanho aqui no final, porque aqui no canto externo nossos fios são mais finos, ele não suporta um tamanho muito grande. Então, eu sempre reparto ao meio aqui, ó, e coloco aqui 12 e 11. Se der, você pode fazer até mais uma repartição, colocar mais uns fiozinhos aqui e colocar 10, tá? Mas fica a seu critério. Só para ele fazer um acabamento mais bonito, tá? Ele vem assim e dá uma leve diminuída, para não ficar o maior tamanho mesmo lá no final, porque não vai ficar legal, tá bom? Assim eu faço meu mapeamento gatinho, geralmente. Claro que os mapeamentos eu passei aqui, né, gente, foi uma forma simplificada de você fazer. Geralmente elas são as marcações que eu ensino aqui no curso iniciante, né, que é mais fácil. A gente sempre faz essa marcação de 8, né, quadrantes, mas você pode personalizar esse mapeamento também de acordo com o gosto da cliente e o olhar dela, né? Mas isso aí é uma questão mais para frente, né? Mais avançada, que eu passei os 3 mapeamentos básicos, tá? Boneca, esquilo e gatinho. Se você tiver ficado com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom? Beijo, até mais.